Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu trato neste vídeo da tutela provisória, parte 2, em que eu abordo a questão da tutela provisória nas suas disposições gerais, que estão previstas a partir do artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Sempre lembrando que, junto com o vídeo, nós sempre postamos a sinopse daquilo que falamos aqui, e a sinopse pode ser acessada clicando em cima do link que aparece na parte descritiva do vídeo. Falo primeiramente dos fundamentos possíveis para a concessão de tutela provisória que estão previstos no artigo 294 do CPC. Os fundamentos possíveis são a urgência e a evidência. Na hipótese de tutela de urgência, tutela provisória de urgência, tutela provisória é um gênero que vai se dividir nas espécies tutela de urgência e tutela de evidência. Então, na tutela de urgência, é preciso que o juiz se depare com uma situação em que exista verossimilhança da alegação, somada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A verossimilhança é a probabilidade bem razoável de que o direito invocado por quem pede a tutela de urgência seja um direito que a pessoa realmente tenha. Enquanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se referem ao que tradicionalmente nós chamamos em perigo de dano, de periculo in mora, que é o risco de um prejuízo muito grave se houver uma demora na decisão. Com relação à tutela de evidência, não há necessidade deste periculum in mora, do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, caso a tutela provisória não seja concedida. A tutela de evidência ela se baseia exclusivamente na evidência do direito invocado, nas situações que estão previstas no artigo 311 do CPC. Quando nós falamos em evidência, nós falamos numa quase certeza de que o direito invocado existe. A evidência ela envolve algo mais, um grau acima do que nós temos como verossimilhança. Dá para dizer que a verossimilhança e a certeza do direito invocado são divididos aí no meio, existe uma situação transitória que nós vamos chamar de evidência. Ela não é tão pouco quanto a verossimilhança, mas ainda não chega num grau de certeza. É uma quase certeza. Então, quando existe esta evidência do direito invocado, essa quase certeza, independe da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Código enumera, então, quais são as hipóteses caracterizadoras da evidência que podem ensejar esta modalidade de tutela provisória, como eu disse, lá no artigo 311 do Código de Processo Civil, sem que haja necessidade. Nada impede que também tenha periculo in mora, mas não é necessário periculo in mora para o juiz conceder uma tutela de evidência. Falo agora, meus amigos, sobre o pagamento de custas processuais para fins de tutela provisória, regra do artigo 295 do Código de Processo Civil. E aqui eu divido em tutela provisória antecedente e em tutela provisória incidental. Na antecedente, que é aquela que é solicitada antes de ser apresentado o pedido principal, em princípio,
requer o pagamento de custas. Então, o autor do pedido de uma tutela provisória antecedente, em regra, tem que pagar as respectivas custas processuais. Porém, não haverá o pagamento de custas se for deferida a gratuidade da justiça que isente o autor do pagamento das custas. A gratuidade da justiça ela está regrada pelos artigos 98 a 102 do CPC. Até o advento do atual CPC, de 2015, a gratuidade da justiça ela era tratada pela Lei 1060 de 1950. Mas o artigo 1072, inciso 3 do atual CPC, ele revogou vários dispositivos da Lei 1060 e aqui na parte que nos interessa, então, relativa à justiça gratuita, hoje a matéria ela está tratada basicamente entre os artigos 98 e 102 do CPC de 2015. E a gratuidade da justiça ela pode ser integral, quando envolve todas as despesas processuais, ou parcial, quando o juiz especifica parte das despesas, quais são as despesas que são abrangidas pelo benefício concedido. Quando ela for integral, ela vai então abranger, vai conglobar todas as despesas mencionadas no parágrafo 1º do artigo 98 do CPC. Eu não vou aqui mencionar todas, porque são várias. Quem quiser pode dar uma consultada no parágrafo 1º e ali estará, então, todo o rol de despesas que são isentadas quando a gratuidade de justiça é concedida integralmente. Na tutela provisória incidental, eu falei até agora na tutela provisória antecedente, na tutela provisória incidental, que é aquela que ocorre após o pedido principal, independe para a tutela provisória de pagamento de custas. Por quê? Porque ou o sujeito já pagou as custas quando deu entrada na inicial ou obteve o benefício da gratuidade de justiça e também daí estará isento de custas. Então, depois que o pedido principal é apresentado, ou seja, tutela provisória incidental, independe do pagamento de custas. Isso a gente extrai da regra contida no artigo 295 do CPC. Falo agora, meus amigos, da eficácia da tutela provisória, norma contida no artigo 296 do CPC. E aqui nós temos alguns pontos anotados para serem mencionados. Primeiro, a tutela provisória tem eficácia durante o curso do processo, se não for revogada ou modificada. Então, enquanto perdurar o processo, se ela não sofrer revogação ou modificação, ela tem a sua eficácia preservada. Sempre sabendo, que ela pode ser revogada ou modificada a qualquer momento, em qualquer etapa do processo, se o juiz se convencer da desnecessidade de sua subsistência, de sua manutenção. Se por acaso o processo for, em determinado momento, suspenso, sem que a tutela provisória tenha sido revogada, ela continua valendo, ela persiste durante o período de suspensão. E, chegando ao final do processo, é possível que o juiz, então, se convença do equívoco cometido ao conceder a tutela provisória, e aí, pela decisão de mérito, ela também pode sofrer uma reversão. Ou ela é confirmada na decisão de mérito, que entende que o pedido que foi feito lá atrás realmente está de acordo com o mérito da causa, ou, se o entendimento for o oposto, então ela pode ser revertida pela decisão de mérito. No que tange à decisão concessiva da tutela provisória, é importante nós ressaltarmos o seguinte: a tutela provisória
como regra, ela pode ser concedida por liminar, inclusive inaudita altera parte, ou seja, aquela liminar concedida sem que a parte contrária seja ouvida. Na tutela de urgência, nós temos a tutela provisória como gênero e duas espécies, como falamos, tutela de urgência e tutela de evidência. Na tutela de urgência, sempre é possível, tanto quando ela for tutela antecipada quanto cautelar. Sempre lembrando que a tutela antecipada é aquela que antecipa uma postulação de mérito, enquanto a tutela cautelar é aquela que emite uma medida que vai assegurar a efetividade de uma decisão de mérito futura favorável a quem postula. Então, na tutela de urgência, a liminar é sempre possível, tanto para fins de tutela antecipada quanto de tutela cautelar. Na tutela de evidência, a liminar inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a outra parte, ela só é possível nos casos dos incisos 2 e 3 do artigo 311 do CPC. Não cabe liminar em tutela de evidência nas hipóteses dos incisos 1 e 4 do mesmo artigo 311. Isso está previsto, dessa maneira, no parágrafo único do 311, porque o parágrafo único diz que a liminar pode ser concedida nos casos dos incisos 2 e 3. Logo, por uma questão de raciocínio lógico, se expressa quando pode ser concedida, o que não está ali expresso pressupõe-se que não pode. Então, no caso, não estando prevista liminar para o inciso 1 e o inciso 4, não vai poder, então, nestes dois casos, a liminar ser concedida na hipótese de tutela de evidência. Friso mais uma vez, regra do artigo 311, parágrafo único do CPC. Quando se trata de decisão concessiva de tutela provisória incidental, já não estamos mais agora falando de liminar inaudita altera parte. A palavra liminar, ela sempre tem um sentido de início, limine em latim quer dizer início. Então, liminar significa uma decisão concedida no início, logo na abertura do processo. Depois de apresentado o pedido principal, a liminar pode ser concedida incidentalmente, então, no curso do processo a qualquer momento. Não há restrição alguma, seja para caso de tutela de urgência, seja para caso de tutela de evidência. Incidentalmente, a tutela provisória é sempre possível. A decisão que concede ou que decide, sobre a tutela provisória, ela deve ser sempre motivada. Como toda decisão judicial, talvez nem fosse necessário que o legislador dissesse isso de maneira expressa, porque, a rigor, toda decisão judicial precisa ser devidamente fundamentada, motivada, mas o artigo 298 do CPC reafirma essa necessidade. Então, quando o juiz concede uma tutela provisória, seja ela em caráter liminar, seja ela em caráter incidental, ele sempre terá que motivá-la. Para a implementação da tutela provisória, um outro item aqui, para a implementação da tutela provisória, aplicam-se subsidiariamente as normas relativas ao cumprimento de sentença, que são normas que estão previstas lá no artigo 313, do 513 ao 538 do CPC, e a aplicação subsidiária das normas relativas ao cumprimento de sentença, ela está prevista no parágrafo único do artigo 297
para os casos de tutela provisória, certo? E ainda um item a mais em relação a essa questão da decisão concessiva da tutela provisória, ela é sempre provisória, ou seja, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer momento, pode sofrer alteração, portanto, a qualquer momento, ou revertida quando da decisão definitiva. Certo, meus caros? Mais um tópico agora, o poder geral de cautela do juiz. O poder geral de cautela do juiz é inerente a muitas das atividades judiciárias do Estado julgador. Então, o que significa isso? Que o juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Isso está previsto de maneira expressa no artigo 297 caput do Código de Processo Civil. Então, todas as medidas que o juiz considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, ele pode determinar. E tal dispositivo, então, esse dispositivo do artigo 297 do CPC, ele vai nos conduzir, vai nos levar a duas conclusões. A primeira é que o juiz pode conceder a medida que considerar mais adequada ao caso concreto. E a segunda, que o juiz pode determinar qualquer medida para que a tutela provisória se concretize. Então, ele pode conceder a medida mais adequada, que ele considere mais adequada para o fato concreto, e além de conceder aquela que ele considera mais adequada, ele pode determinar qualquer medida necessária, no seu entender, à concretização da tutela provisória. Dessa forma, meus amigos, então, o juiz ele pode determinar, por exemplo, uma medida diversa daquela requerida pela parte, se ele considerar que essa medida é mais adequada do que aquela que foi requerida. E aqui eu trago um exemplo, né? Vamos imaginar que o autor requeira o sequestro de um bem. Como nós sabemos, o sequestro ele é sempre direcionado a um bem específico, a um bem determinado. Mas o juiz, ele entende que o cabível naquele caso não é o sequestro, que é o arresto. Nós sabemos que, ao contrário do sequestro, o arresto ele vai recair sobre qualquer bem integrante do patrimônio do devedor, não sobre um bem específico requerido pelo autor, mas sobre qualquer bem do patrimônio, integrante do patrimônio do devedor. Se o juiz, ao invés de entender que o sequestro é adequado, ele acha que o arresto é melhor, mais adequado para o caso, então, ao invés de decretar o sequestro, ele vai deu um trava-língua aqui, decretar o arresto conforme ele entenda, então, mais cabível. Então, dá para dizer que aqui existe uma fungibilidade da medida a ser decretada, conforme o critério de adequação pensado pelo juiz. O que o juiz, no entanto, não pode fazer? Ele não pode determinar uma medida extra petita ou ultra petita quando esta vier, de alguma maneira, a desviar-se do provimento final ou que extrapole os limites do provimento final buscado pela parte. Então, se a medida pensada por ele, ela extrapolar ou ela se desviar daquilo que será o possível provimento final do pedido da parte, então, neste caso, o juiz não vai poder decretar outra medida, mesmo que ele considere a outra mais adequada. E aqui eu trago também um exemplo para ilustrar. Vamos imaginar, vamos dizer que o autor requeira a concessão de medicamentos, de remédios, seja uma ação concessiva de medicamentos. Então, o autor requer a concessão de medicamentos para tratar uma determinada doença que ele tem.
Mas, em meio a isso, o juiz descobre que há um tratamento no exterior para a mesma doença, um tratamento de eficácia comprovada no exterior, a um custo maior, etc., para a mesma doença. O juiz não pode determinar que o Estado custeie esse tratamento no exterior, se isso não tiver sido pedido pela parte, né? Se o pedido tiver sido apenas o pedido de custeio de medicamentos. Então, neste caso, se ele determinasse esse tratamento no exterior, o custeio desse tratamento no exterior, o juiz estaria julgando ultra petita, além do pedido. E aí, mesmo que essa medida seja mais adequada no seu entender, ele fica limitado por aquilo que será futuramente o provimento final, que no exemplo será tornar definitiva a concessão dos medicamentos pedidos pela parte e não o tratamento no exterior. Dentro desses limites estabelecidos, de ficar circunscrito, então, aos limites, né, às fronteiras determinadas pelo provimento final, a avaliação da tutela provisória mais adequada, dentro desses limites do provimento final, é sempre ato subjetivo do juiz. Cabe a ele essa avaliação. Certo, meus amigos? Falo um pouco agora sobre a competência para a análise da tutela provisória. Regra do artigo 299 do Código de Processo Civil. E aqui tem alguns pontos a serem levantados. No caso da tutela provisória antecedente, que é aquela que é apresentado o pedido antes da formulação do pedido principal, então, no caso de tutela provisória antecedente, o juízo competente é o juízo também competente para o conhecimento do processo principal, do pedido, melhor dizendo, do pedido principal. O processo é o mesmo. Então, na tutela provisória antecedente, será competente para a sua apreciação o juízo que for competente para o conhecimento do pedido principal. Na tutela provisória incidental, que é aquela que é solicitada após a apresentação do pedido principal, o juízo competente será sempre o juiz no qual já tramite a causa. Quando falamos em tutela provisória em ação de competência originária de tribunal, a competência será do órgão que também é competente para apreciar o mérito. O relator, nas decisões, nos casos que envolvam apenas decisões monocráticas, ou o colegiado, quando for necessária a decisão colegiada. E a tutela provisória em processo em grau de recurso, né? O órgão competente será também aquele órgão fracionário do tribunal competente para apreciar o mérito do recurso. No caso, o relator, também quando envolver situação de decisão democrática, ou o colegiado respectivo, quando houver necessidade de decisão colegiada. Uma câmara, uma turma, um grupo de câmaras, um grupo de turmas, ou até mesmo o plenário em determinados casos. Uma observação importante aqui, pessoal. Entende-se que nos casos de extrema urgência, de uma urgência urgentíssima, como queiram chamar, o pedido de tutela provisória, quando houver extrema urgência, o pedido de tutela provisória, ele pode ser conhecido mesmo por um juiz incompetente, especialmente se o tempo da demora para a remessa ao juízo competente puder comprometer o direito invocado de modo irreparável. Vamos dizer que seja uma cirurgia que tem que ser feita hoje ou a vítima morre e o Estado não quer custear. Mesmo sendo um juiz incompetente, ele pode deferir essa tutela provisória
porque é uma extrema urgência. E aí, neste caso, depois de deferir a tutela provisória, o juiz incompetente determina que os autos sigam para o juízo reputado como juízo competente. Tá? Mas isso somente nos casos de extrema urgência, de uma urgência que não tem como aguardar para o dia seguinte, algo que tem que ser realmente naquela hora. E por fim, meus amigos, eu ainda falo sobre a diferença entre tutela provisória, que é o que estamos tratando aqui, e julgamento antecipado do mérito, seja ele total ou parcial. Qual é a diferença que nós temos, então, entre esses dois institutos processuais? A tutela provisória, objeto do nosso atual estudo, e o julgamento antecipado do mérito, seja um julgamento antecipado do mérito de forma total ou de forma parcial. De forma total está previsto no artigo 355 e de forma parcial no 356. Vamos lá. Na tutela provisória, isso que estamos vendo neste vídeo, seja ela tutela de urgência, seja ela, lá do artigo 300, seja ela tutela de urgência antecipada, né, lá do artigo 300, ou tutela de evidência, do artigo 311, artigo 300 e 311, tutela de urgência antecipada, artigo 300, e tutela de evidência, artigo 311, a decisão ela é sempre provisória. Esse é o grande diferencial. Na tutela provisória, a decisão é sempre provisória. Ela vai necessitar o futuro julgamento do mérito em uma futura decisão definitiva. Quando nós falamos em julgamento antecipado do mérito, seja ele total, artigo 355, ou seja ele parcial, artigo 356, a decisão no julgamento antecipado do mérito já é a própria decisão definitiva, que é prolatada nas circunstâncias mencionadas nos dois artigos, no 355 e no 356. Não haverá, depois, né, do julgamento antecipado do mérito, não haverá uma outra decisão definitiva. Aquela já é a decisão definitiva nas hipóteses do 355 e do 356. Então, na tutela provisória, a tutela é provisória e precisa, posteriormente, ter uma decisão definitiva. No julgamento antecipado do mérito, total ou parcial, aquela decisão que julga antecipadamente o mérito já é a decisão definitiva em si, não havendo necessidade de outra decisão posterior nesse sentido. Essa é fundamentalmente a diferença entre os dois institutos, tutela provisória e julgamento antecipado do mérito. São esses, então, meus amigos, os aspectos mais importantes que eu destaco relativo às disposições gerais do tema tutela provisória. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.